Bem-vindos mais uma vez aqui a gente está fazendo a nossa segunda rodada sobre saúde mental. Para você que não assistiu a primeira parte, vocês podem estar entrando nas nossas redes sociais, que a gente já colocou a nossa primeira parte da rodada, da nossa conversa. Estamos aqui, então, mais uma vez com o Adriano Prado, psicólogo do Instituto Federal. Agradeço mais uma vez pela parceria aí com a gente. Eu que agradeço. A gente selecionou aqui mais algumas perguntas de alguns visitantes para ele estar respondendo para a gente. Então, tudo bem, Adriano? Vou te falar, então, vou continuar aqui com as perguntas. Tudo bem, vamos lá então, Angélica. Então, a primeira questão de hoje, né, vai ser, então, como saber quando preciso de ajuda? Acho que essa questão é bem, assim, importante, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela não sabe ou ela não admite, né? Então é legal a gente estar falando dessa questão. Lembrando aquele conceito de saúde mental que a gente apresentou na primeira conversa nossa, na primeira parte, né, desse bate-papo sobre saúde mental, a definição de que saúde mental é a nossa capacidade de amar, de trabalhar, de tomar decisões aí importantes para a nossa vida, de nos organizar interiormente, organizar o que está à nossa volta. Então, com esse conceito aí, né, de saúde mental, a gente já consegue perceber, né, quando é o momento de se pedir ajuda, né? Então, se a pessoa sente que ela está tendo muitos conflitos nas suas relações, nos seus relacionamentos, né? Se ela não se sente produtiva, né, não tem concentração para o trabalho, não consegue trabalhar, se sente desanimada, sem objetivos, sem metas, né? Ou se percebe que há uma grande desorganização interna e externa, né? Essa desorganização interna, muitas vezes, tem a ver com a dificuldade, por exemplo, de tomar certas decisões importantes em relação à própria vida. Então, esses são alguns dos sinais para que a pessoa procure ajuda, né? Observar, né, as emoções, os sentimentos, né? Então, é natural se sentir triste ou irritado, com raiva em alguns momentos, mas uma tristeza muito prolongada ou uma irritabilidade muito prolongada, esse é um sinal, né, para procurar ajuda profissional. Muitas vezes essa ajuda, ela vem dos grupos, né, enfim, dos círculos que a pessoa participa ali, de colegas de sala de aula, no ambiente profissional, ou na própria família, muitas vezes aparece alguém que oferece ajuda e essa ajuda é muito bem-vinda. E muitas vezes esse tipo de intervenção a gente pode considerar como um cuidado psicológico importante. Mas muitas vezes a pessoa vai precisar procurar uma ajuda profissional, né? Seja de um médico, de um psicólogo, de um psicanalista. Acho que é isso. Ah, legal. É legal a pessoa não ter a vergonha de contar para um amigo próximo, né, com alguém que ela tem mais contato, para ela poder ver que ela precisa. Às vezes a gente precisa e não admite, tem vergonha muitas vezes, e também essa questão de essa irritabilidade prolongada e às vezes aquela ansiedade que não deixa você fazer as coisas, não se concentrar, por exemplo, às vezes muita gente acha que é normal. Você, não estou conseguindo me concentrar para ler um livro, não estou conseguindo me concentrar nas tarefas de casa. Às vezes isso já é um sinal que ela está precisando, né? E às vezes ela não procura uma ajuda por ser normal, digamos assim, né? Bom, para a pessoa poder entender, né, essa diferença aí entre o que é normal ou algo grave que precisa aí de uma intervenção, é importante ela conversar de preferência, com um profissional, né, para receber uma orientação psicológica, uma orientação médica aí, né? Mas é claro que muitas vezes a pessoa vai procurar alguém mais próximo, né? E aí qualquer pessoa que tenha o mínimo de informação sobre, né, os primeiros cuidados psicológicos, né, ou sobre saúde mental, pode ajudar essa pessoa, né? O fato é que ainda tem muito preconceito, infelizmente, né, tem muito preconceito aí em relação a esse assunto. Infelizmente. Inclusive foi tema da redação, né, do Enem.
Ah, é o tema verdade, da foi o tema da redação do redação Enem. desse ano, é Uhum. verdade. É, aí, então, a segunda questão que a gente tem aqui, acho que é bem interessante também, às vezes sinto como se fizesse várias coisas por dia, mas ao mesmo tempo sinto como se nunca pudesse terminar. Isso é normal? A gente falou agora há pouco aí, né, sobre a diferença entre normal e patológico, né? Muitas vezes a gente vai precisar de uma orientação, né, psicológica, médica, né, para a gente poder entender, né, se um determinado comportamento ele é normal ou se é patológico, né? Então essa ideia de normal ou de normalidade tem a ver com temporalidade, com o tempo. Há coisas que acontecem na infância, né, que são normais, mas se acontecem, por exemplo, na adolescência ou na vida adulta, aí é algo que desperta atenção. Por exemplo, fazer xixi na cama ou perder os dentes, né? São coisas normais na infância, mas na vida adulta isso chama atenção para cuidados aí médicos, né, e psicológicos também, né? A questão também da temporalidade tem a ver com a construção social do que seja um transtorno mental ou qualquer outra doença ou qualquer outro distúrbio. Então, no passado, fumar era um hábito cultivado e valorizado. Esse é só um exemplo, né? No passado, não se considerava o hábito de fumar como doença. Hoje, nós entendemos que é doença. No passado, uma orientação sexual como a homossexualidade era considerada doença. Hoje já não é mais, né? Então, a gente percebe que essa ideia de normal e patológico modifica ao longo do tempo, né? A gente precisa ter um certo cuidado para entender o que é normal e o que é patológico. Considerando o contexto de pandemia, muitos comportamentos podem ser considerados normais dentro desse grande contexto anormal que é o contexto de pandemia. Então, se sentir muitas vezes ansioso, com uma ansiedade excessiva, isso é considerado normal, em função do estresse, né, desse grande estresse, dessa ameaça, né, que paira no ar, nos ambientes. Então, a gente pode considerar que hoje, nesse contexto, alguns casos de crise de ansiedade, né, são considerados normais, né? A pessoa É, citou aí na questão que muitas vezes ela não consegue terminar certas tarefas, não é isso? Isso sim, teria que ser avaliado, né? Porque pode ser, por exemplo, procrastinação, né? A pessoa que vai procrastinando a conclusão de certas tarefas por algum motivo, e aí tem que saber é, qual é esse motivo, né? Ou se ocupa demais, isso pode estar relacionado talvez com uma ansiedade excessiva, né? Pessoas que não conseguem parar um momento e ficar sem fazer nada, se sentem muito angustiadas ou muito ansiosas, né? Então, isso é. teria que ser avaliado para a gente entender o que está acontecendo, para a pessoa entender, né, o que está acontecendo com ela. Acho que é isso. É, acontece que acho que muita gente quer ser produtivo, né? Acho que na quarentena Sim. aconteceu muito isso. O pessoal ficou em casa, então todo mundo, né, aprendeu a fazer de tudo. Teve gente que aprendeu a cozinhar, teve gente que. Aí a pessoa quer se sentir produtiva, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela quer costurar, ela quer cozinhar, ela quer. Desculpa, deixar a casa limpa, e aí não dá conta, aí às vezes ela não consegue terminar essas atividades, aí no final do dia ela se sente inútil, porque assim, eu acho que essa questão das redes sociais é muito importante, porque a pessoa fica na rede social, aí uma pessoa posta que leu 10 livros, limpou a casa, fez isso, fez aquilo, aí a pessoa não conseguiu fazer nada, ela fica se sentindo incapaz, né? Aí gera ansiedade, eu não consigo fazer nada, eu não consigo terminar nada. Eu acho que isso também influencia bastante, né? Essa questão das redes sociais influencia bastante. Sim, sim. É importante que a pessoa, assim, né, ela tenha crítica, né, para avaliar todo esse cenário. O fato é que todos nós tivemos que construir, né, pelo menos acho que a maioria das pessoas, né, estudantes, trabalhadores, enfim, tiveram que reconstruir a sua rotina. E aí é É, normal, né, nos primeiros meses, enfim, cada um tem o seu tempo, mas principalmente nos primeiros meses,
muitos ficaram perdidos, né, nessa nova rotina, sem conseguir se organizar muito bem, né? Isso não significa que a pessoa está com a sua saúde mental prejudicada. A gente falou agora há pouco um conceito, né, de saúde mental, que é a capacidade de se organizar internamente e organizar o que está à sua volta, mas há momentos da vida em que a gente se sente meio desorganizado, né? Isso não quer dizer que a nossa saúde mental esteja seriamente comprometida, né? Enfim, como eu disse agora há pouco, né? Dentro dessa situação, desse contexto anormal, certos comportamentos e atitudes assim podem ser consideradas normais. Então, se sentir perdido, meio desorganizado, nesse contexto que a gente está vivendo, pode ser considerado normal, né? Mas a Ah, pessoa ela tem que ter crítica, né? E saber o que se aplica para a sua vida. Você falou das redes sociais aí, né? Então, muitas vezes a gente tenta, né, copiar comportamentos, estilos de vida, mas muitas vezes aquilo não vai se adaptar, né, à nossa rotina, à nossa personalidade. Então, acho que tem que ter, né, crítica e bom senso aí nesse momento, né? Acho que é isso. e aí a outra pergunta seria o que posso incluir na minha rotina para os cuidados da saúde mental? Uhum. Bom, a gente entrou um pouco nessa questão, a gente estava falando agora sobre a rotina, né? Que a gente teve que criar uma nova rotina. É, Antes da pandemia, né, todos tínhamos uma determinada rotina, né? É, E nessa rotina, provavelmente muitas pessoas adotavam e continuam adotando certos hábitos que podem ser considerados hábitos de cuidados com a saúde mental, né? Só que muitas vezes a pessoa não tem consciência disso. O fato é que muitas vezes as pessoas introduzem certos hábitos, né, nas rotinas para se sentir menos ansiosa, menos estressada. Então, leituras, atividades físicas, é, enfim, trabalhos voluntários, às vezes o próprio trabalho profissional ou um trabalho acadêmico funciona para uma pessoa como uma estratégia positiva de cuidado com a saúde mental, né? Lembrando também daquele outro conceito, né? Saúde mental é a nossa capacidade de amar, ou seja, né? De estabelecer vínculos, de ter uma boa convivência com as pessoas, seja qual for o tipo de relação, relação amorosa, amizade, relação, né, familiar, os laços familiares, né? Então, já é um cuidado, né? Muita coisa que a gente faz na vida, né? Considerando esse conceito aí, que é um conceito da psicanálise, um conceito do Freud, então, se ter saúde mental é ter capacidade de amar e trabalhar, então, quando a gente relaciona bem com as pessoas, quando a gente se sente produtivo, consegue trabalhar, seja qual for o tipo de trabalho, né, já são cuidados importantes, né, com a saúde mental. Já é uma forma, uma maneira de nos manter mentalmente saudáveis, né? Mas aí vai de cada pessoa, cada um sabe o que funciona bem para ele, assim, né? Para diminuir a ansiedade, para diminuir o estresse, né? Cada pessoa é que vai escolher uma estratégia aí para lidar aí, né, com essas dificuldades que a gente está vivendo aí nesse contexto de pandemia, principalmente, né? sim. Você mencionou que é a capacidade da gente amar, da gente fazer tentar ser produtivo. Às vezes também tem muitas coisas que a gente faz, como você falou, na nossa rotina, que a gente faz sem perceber que a gente está cuidando da nossa saúde mental, né? Sim, Às vezes você tá estressado e você fala assim: ah, não vou fazer nada agora, vou assistir um filme, vou relaxar. Isso já é um cuidado, você já está pensando que você vai se cuidar ali, você vai parar um minuto, né, para assistir alguma coisa, para ouvir uma música, ler um livro, alguma coisa do tipo, né? Essas coisas a gente faz sem perceber que a gente está se cuidando, né? sim. Então, às vezes a pessoa quer ser produtiva demais e aquilo acaba atrapalhando. Às vezes ser produtivo demais não é o certo no momento. Às vezes a pessoa tem que parar um pouquinho, descansar, também é importante, né? Sim, sim. Agora, é claro, quando a pessoa percebe que tem algo muito grave acontecendo, né, a gente já falou sobre isso aí nas outras questões, né, aí ela precisa, a estratégia principal é procurar ajuda profissional, né?
Então, se a pessoa percebe, né, que ela está passando por um grande sofrimento, né, um sofrimento mental, se algum comportamento, né, está muito alterado, o sono, por exemplo, ou alimentação, o cuidados com a higiene, nos relacionamentos, né, a pessoa percebe que ela está muito irritada, que ela está muito agressiva, e se isso durar, né, um tempo muito prolongado, isso é um sinal de que ela precisa procurar, né, ajuda profissional urgente, né? Então essa é a principal estratégia de cuidado, né, com a saúde mental, né? É buscar tratamento, seja tratamento psicológico ou tratamento médico, mas essa é a principal estratégia, né, de É, cuidado com a saúde mental. a saúde mental, ela tem gente que, assim, não é tão ligada ao tema, mas o saúde mental, eu acredito que gera muitos problemas, tanto assim, se você não tiver a sua saúde mental em dia, você acaba descontando isso na alimentação, aí às vezes a pessoa ou não come por estar com a saúde mental prejudicada, ou come demais. E aí gera aquele bolo todo, né, de confusão, de problemas, tanto na saúde física, né, que a alimentação vai influenciar em tudo isso, aí Sim. tem essa questão da saúde mental, aí você tem a autoestima baixa, porque ou engordou demais ou emagreceu. Nossa, é bem complexo o tema, né? Se a gente for ficar aqui falando, a gente fica até a tarde inteira, né? Nós falamos, né, estamos falando sobre as estratégias, né, de cuidado. Outra estratégia importante é o autoconhecimento e o conhecimento, né? Conhecer a si mesmo, conhecer a realidade, buscar informações, buscar conhecimento. Essa é uma estratégia muito importante, né? Uma estratégia bastante positiva de cuidado com a saúde mental. As pessoas precisam estudar mais, ler mais, conhecer mais sobre o assunto, né? A gente falou agora no início da nossa conversa sobre o tema da redação do Enem, né? Então, eles foram muito felizes em escolher um tema relacionado à saúde mental, porque, assim, né, passou da hora, né, de colocar esse tema em pauta num momento como esse, né, em que o jovem está escolhendo a sua carreira, definindo a sua profissão, né, para que não somente os jovens, mas toda a sociedade reflita mais e conheça mais sobre o assunto, né? É, Então, foi um tema muito feliz, né? Que foi um momento em que os jovens puderam refletir mais, né? Pensar mais sobre um assunto tão importante, né? Que é a saúde mental e os cuidados com a saúde mental. sim, foi bem interessante mesmo o tema, caiu bem assim num momento certo, né? Digamos assim, né? Sim, deve estar relacionado com esse contexto de pandemia, né? Como É, a gente falou na primeira conversa nossa, assim, né? Esse é um assunto que está em pauta, né? As pessoas têm falado muito, né, sobre saúde mental, sobre transtornos mentais. Alguns, né, usam o termo doenças mentais, né? Porque sim, dependendo, né, assim, do conhecimento, do entendimento que a pessoa tem, né, muitas vezes o transtorno é considerado como uma doença, né? A gente não vai é, aprofundar muito nessa questão, mas há uma diferença aí entre transtorno, né, e doença, né? Então, muitas vezes a gente escuta esse termo doença mental e, e ele não é um termo muito apropriado para algumas situações, né? Porque aquilo uhum, que está sendo chamado de doença, muitas vezes não demanda um tratamento médico, por exemplo, né? A própria pessoa consegue encontrar estratégias e caminhos para lidar, né, com aquela situação, para aquilo que ela observa em si como uma dificuldade, né, assim, para amar, para trabalhar, para tomar decisões, a própria pessoa consegue, né, assim, encontrar caminhos para resolver aí, né, essas questões da sua vida, sem necessariamente demandar um tratamento médico. por hoje é isso, né? Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez com a gente, agradeço o Instituto Federal, que está também como parceiro aí da gente já faz um tempo. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de estar conversando mais vezes sobre, né, diversos outros temas legais que a gente tem por aí. Então é isso, muito obrigada, obrigada para quem está assistindo, para quem assistiu até aqui. Vai ficar disponível nas nossas redes sociais, a primeira rodada já está disponível no nosso
na nossa página, acho que do Facebook, Instagram, e aí a gente vai encerrar, então, por hoje. Ok, obrigado, Angélica. Espero que a gente marque aí outra conversa sobre os temas da psicologia. Ah, Obrigado, com até a certeza. próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau, até mais.